Pronto, agora sim, todas essas aulas ficam de registros para nós. A gente sempre pensa em fazer alguma coisa, né? Em algum momento divulgá-las como forma de divulgação, comentar sobre, enfim, né? Ficam para nós. Já temos perguntas? Deixa eu ver aqui. Pergunta da Mara Adriane. Mara Adriane, só peço que você repita essa pergunta daqui mais ou menos uns 15, 20 minutos, tá? Senão eu vou acabar esquecendo e eu quero comentar algumas coisas antes de estar respondendo para você. Tá, tudo bem. Então, voltando ao nosso objetivo, né? Eu quero mostrar para vocês o quanto o oxigênio é fundamental na vida do ser humano e o quanto ele passa a ser importante na medida que o tempo vai passando. Há 13 bilhões de anos atrás, o mundo era diferente, muito diferente do que qualquer um de nós possa imaginar. Os gases como metano, amônia e outros hidróxidos dominavam, né, a atmosfera terrestre. E nesse meio não existia vida aeróbica, ou seja, não existia vida dependente de oxigênio, porque era observado apenas 1% de oxigênio na atmosfera terrestre. Bastante. Depois eu vou abrir as perguntas daqui uns 15 minutos, tá? Ok? Daí depois eu vou responder todas essas perguntas. Então, era em torno de 1% de oxigênio na atmosfera terrestre. Os organismos eram micro e na maioria dos casos eram anaeróbicos, ou seja, aqueles que não vivem na presença do oxigênio. Aconteceu então que o tempo passou, o mundo foi se modificando, as coisas foram mudando e há 500 milhões de anos atrás começaram a surgir as plantas e junto com as plantas surgiu um mecanismo essencial para a nossa vida, chamado de fotossíntese. A maioria das plantas, principalmente algas, captam o dióxido de carbono, normalmente o dióxido de carbono em algumas ocasiões também pode ser o monóxido de carbono e tem um processo de expiração, né? Elas jogam para o ambiente o oxigênio. Então, há mais ou menos há 500 milhões de anos atrás, o grau de quantidade de oxigênio na nossa atmosfera era em torno de 10%. Nesse período, a vida já começava a surgir, né? A vida aeróbica. Coincidentemente, ou não, há 5 milhões de anos atrás, as primeiras formas de seres humanos começaram a existir, né? Os australopithecus, os primeiros tipos, os primeiros seres humanos, vamos colocar assim. E nesse período, a quantidade de oxigênio na atmosfera já era em torno de 30%. Então, à medida que era fornecendo o oxigênio, a vida humana ia se estabilizando ou se estabelecendo, propriamente dito. Acontece que hoje, atualmente, a quantidade de oxigênio na atmosfera, né, na pressão em 1 atm, né, na pressão atmosférica a nível de mar, nós temos em torno de 49 a 50% de oxigênio no nosso ambiente, o que é uma quantidade bem alta, apesar de que poderia ser maior. Então, traçando esse panorama do oxigênio com a vida, nós chegamos vamos colocar assim, a maneira que esse oxigênio é irrigado para o nosso corpo e como ele funciona no nosso corpo. O nosso oxigênio, nós inspiramos o oxigênio, como todo mundo faz, esse oxigênio chega no pulmão e o pulmão então faz a irrigação dessas moléculas de oxigênio para todo o nosso organismo. Essas moléculas, elas ligam-se às hemoglobinas, que são as carreadoras de oxigênio, e distribuem-se por todos os cantos e todas as partes do nosso organismo, passando desde a circulação sanguínea, indo até a circulação linfática, que são os menores ramos os menores vasos, né, os menores calibres de vasos do nosso organismo, chegando assim até as extremidades, tanto dos dedos, das mãos, quanto aos dedos dos pés, irrigam também todo o nosso intestino, enfim, o sangue está presente em praticamente não, todo o nosso organismo. As moléculas de hemoglobina são formadas principalmente por ferro e, na verdade, são formadas por ferro, mas principalmente por oxigênio. 95% da constituição de uma hemoglobina é feita por oxigênio. Certo? No slide seguinte, eu vou comentar mais especificamente do que é composto o oxigênio. Mas aqui, quais são as fontes de doença?
comentando sobre as fontes de doença, eu vou conseguir elucidar melhor como o Oxigênio Plus funciona e qual a importância do oxigênio no nosso organismo. Nós temos um mecanismo no nosso organismo chamado de oxidação. A oxidação acontece o tempo todo, não só no corpo humano, como nas frutas, nos vegetais, nos animais, em até metais. Esses processos de oxidação acontecem. E a partir desses processos de oxidação, os problemas de saúde, né, as doenças que surgem são diversas e vastas. Mas o que é esse processo de oxidação, né? A partir da oxidação, nós poderemos ver também os radicais livres. Muita gente diz, com certo embasamento científico, porque é correto, que nós envelhecemos pela fonte de radical livre que tem no nosso organismo. Muitas doenças artríticas, muitas doenças como osteoporose e artroses vêm também dos radicais livres, né, que é a partir dessa oxidação. Muitos dos ácidos graxos que nós ingerimos oxidam e aí podem diminuir a luz do vaso, podendo inclusive causar hipertensão. Também nós temos os mecanismos de oxidação nas moléculas de glicose no nosso organismo, podendo causar a glicação de glicose, que é quando uma molécula de glicose liga-se a uma hemoglobina no lugar de uma molécula de oxigênio e também estreita o calibre da artéria, podendo provavelmente causar gangrenação, hipertensão, a diabetes, que é um sintoma clássico, e até obesidade. E também nós temos os casos de fermentação intestinais, que também podem ser causados por oxidação. Mas o que é essa oxidação, né? Semana passada eu comentei sobre a água alcalina, que eu falei que era uma coisa que me deixava transtornado, ver as pessoas condicionando uma água positiva a simplesmente a questão de alcalinidade. E eu falei que não era assim. Uma água torna-se boa quando ela fornece todos os minerais para o corpo. E a partir de então, ela torna-se alcalina. Inclusive vocês podem ir no mercado, por exemplo, pegar vários rótulos de água e observarem o pH. Observem que as águas que possuírem os maiores pHs são aquelas que têm em sua constituição o maior número de minerais. Espero que isso tenha ficado claro para vocês semana passada e hoje eu quero deixar claro para vocês uma questão que é a oxidação. Oxidação, vamos lá. Vamos tentar iniciar de uma maneira fácil e simples. Na oxidação, eu vou ter que usar alguns termos técnicos e científicos. Oxidação, quando nós temos um elétron desemparelhado em um átomo, esse elétron desemparelhado ele vai ocasionar um processo de oxidação. Eu acho que eu tenho aqui, vai ficar mais facilmente ilustrado. Vejam aqui embaixo que nós temos uma molécula de hidrogênio mais. Hidrogênio mais significa que é o radical livre mais conhecido por todos vocês. Hidrogênio mais significa o quê? Que aquele hidrogênio está procurando uma outra molécula no organismo para se ligar. Nós conhecemos muito bem a estrutura da água, que é a H2O, ou seja, para uma molécula de oxigênio, nós temos duas moléculas de hidrogênio, estabilizando assim e formando a água. Quando nós, por exemplo, ingerimos uma gordura trans, quando, por exemplo, nós temos processos de artrite, osteoporose, que, como eu já comentei, nós estamos tendo liberação de radicais livres, ou seja, nós estamos tendo elétrons desemparelhados no nosso organismo, que normalmente, na maioria dos casos, é sempre o elétron de hidrogênio desemparelhado. Quando nós ingerimos o oxigênio plus, que parte da estabilização do peróxido de hidrogênio, que é uma molécula formada de H2O2, vejam bem que quando nós temos H2O2, nós temos aqui então, para um lado vai, eu vou explicar bem rapidinho, para um lado vai 2H2O, ou seja, formamos duas moléculas de água e sobra então uma molécula de oxigênio. Essa molécula de oxigênio, o que ela vai fazer? Ela vai vagar pelo organismo, porque ela também está sem o seu último elétron na camada de valência. Consequentemente, ela vai fazer o quê? Vai captar os elétrons de hidrogênio. Então, a função do Oxigênio Plus, uma das principais funções do Oxigênio Plus, é diminuir a liberação, na verdade não é diminuir a liberação de radical livre, é encontrar esses radicais livres, acoplar-se a ele, fazendo uma ligação e aí tornando-se novamente água e sendo excretada através da urina, suor, fezes e assim por diante.
Só um pouquinho. Pessoal, aqui tem gente falando que não está vendo a minha imagem. Aqueles que não estão acompanhando, mandem uma mensagem para mim saber se é só no caso, se é só no computador do colega ou se tem outras pessoas também passando por esse trabalho, por esse problema, né? Não vejo você. Ok. Vejam se conseguem me ver agora, tá? E agora, pessoal, estão me acompanhando? O slide não muda. Tá. Imagem está no slide 1. Ok, tudo bem. Vou ver o que pode estar acontecendo aqui. Vejam se vocês estão vendo o slide escrito fonte de doenças, por favor. Pessoal, me digam se está no slide fonte de doenças. Sim, ok. Acho que então agora, às vezes é um probleminha técnico, né? Então acho que está ok agora. Todo mundo está acompanhando o mesmo slide que eu. Então vamos voltar, pessoal. Já que algumas pessoas não acompanharam esse slide, eu vou comentar sobre ele novamente. Eu troquei de slide, onde o slide agora tem o título de Oxygen Plus. Espero que todos estejam vendo isso. Ok, todo mundo está acompanhando. Então, beleza, então. Como eu estava comentando, a maioria das doenças, principalmente as doenças degenerativas e principalmente as disbioses intestinais, são causadas pelos radicais livres. O que é um radical livre, comentando novamente? Um radical livre é o elétron que está desemparelhado, ou seja, é o elétron livre vagando pelo corpo. A única maneira que nós temos de eliminar algo tóxico do nosso organismo é através da água, como eu falei, suor e urina. Então nós temos que transformar esse material sólido, esse material tóxico em água para podermos eliminar. Um elétron desemparelhado praticamente é sempre um elétron de hidrogênio, porque toda reação libera hidrogênio. E então o hidrogênio é o grande vilão da química do organismo. Ele pode causar envelhecimento, ele pode causar osteoporose, ele pode causar artrite, ele pode causar câncer, ele pode causar uma infinidade de doenças. Quando o paciente utiliza então o Oxygen Plus, o que ele faz? Ele é constituído por uma molécula de H2O2, então, quando ele entra em contato com o intestino, com o estômago, na verdade, que o pH dele é muito parecido com o do estômago, ele acaba fazendo a dissociação, que eu comentei tanto na aula de água alcalina. Então, o que ele faz? Opa, só uma molécula de H2O2. Eu libero aqui meu oxigênio, porque eu vou me transformar em água e vou para o organismo. Esse oxigênio que é liberado, a função dele no organismo é voltar para a corrente sanguínea através da circulação intestinal e procurar moléculas de H+, moléculas de hidrogênio ou moléculas de elétrons desemparelhados. Porque quando uma molécula de oxigênio encontra duas moléculas de H+, o que acontece? Nós temos o H2O, novamente, uma molécula de água. Então, acontece assim a eliminação desse material tóxico, desse componente tóxico. Certo? É importante que vocês entendam isso. Que bom, o som está bom. É importante que vocês entendam isso, porque toda vez que alguém vir e falar para vocês sobre radicais livres, sobre oxidação ou sobre antioxidante, é importante que vocês tenham essa memória, essa lembrança na cabeça de vocês, de entenderem que os radicais livres são moléculas de hidrogênio desemparelhadas, conhecida como esse símbolozinho aqui, o H+. Isso é um radical livre. Por exemplo, quando nós temos quebra de gordura no nosso corpo, as gorduras trans, nós temos liberação de H+. Esse H+, ele não consegue ser eliminado pelo organismo, ou é eliminado com muita dificuldade. Então, o objetivo é fazer o quê? Esse H+, ele precisa necessariamente ligar-se às moléculas de oxigênio para transformarem em água e serem eliminadas. Outra função importante do Oxygen Plus, como eu falei, o sítio de atuação dele é no intestino. Na porção final do intestino, nós temos um hormônio chamado hormônio solubilizador. Ele é precursor da aldosterona. O hormônio solubilizador é como o nome dele diz, e o nome dele realmente é esse, hormônio solubilizador. Algumas pessoas acham engraçado
por possuir um nome como esse, mas realmente é o nome dele. Basta vocês pesquisarem em qualquer literatura que vocês vão ter mais material sobre ele. Aqui eu vou comentar rapidinho. O hormônio solubilizador liberado na porção final do intestino, ele consegue aumentar os níveis de água na nossa circulação. Então, qual é a vantagem disso? A vantagem disso, imaginem, vamos dizer assim, vamos ilustrar a situação. Imaginem uma parede. Não, imaginem uma parede suja, tudo bem. Imaginem uma parede suja. Como é que nós limpamos? Nós limpamos com água, né? Com um jato que vem da mangueira, limpando a parede. É mais ou menos isso. Nossas artérias estão sempre sujas, ou de moléculas de colesterol, ou de material tóxico que pode vir de metabolização insuficiente de medicamentos, alimentos contaminados, água contaminada, os materiais sólidos, que depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso também. Então, quando nós temos a liberação desse hormônio solubilizador, nós temos a limpeza da corrente sanguínea, no sentido do quê? Esse aumento de fluxo de água, ele vai conseguir excretar, eliminar essas substâncias tóxicas. Pessoal, nós temos matéria sólida sendo formada o tempo todo em nosso organismo. Como eu já comentei em outras ocasiões, uma célula é composta de 98% a 99% de material líquido e é formada de 1 a 2% de material sólido. Quando uma célula morre, essa parte líquida é facilmente excretada, mas é a parte sólida que incomoda o corpo. Vocês sabem que uma célula é microscópica, mas imaginem várias células morrendo, várias células soltando material sólido, em algum momento isso vai ser problema para o nosso corpo. Então o Oxygen Plus também ajuda a eliminar esse tipo de material sólido. Pessoal, agora podem fazer... Tem uma pergunta aqui já... Certo? Depois eu vou comentar sobre os tratamentos, que tem já gente me perguntando aqui. Beleza, então. Eu vou continuar e depois eu respondo todas essas perguntas, já certo? Ok. Deixa eu só sair desse slide aqui. Então, pessoal, quais são os tipos de problemas que o Oxygen Plus... Antes de falar disso, eu vou comentar de mais uma coisinha também, que eu vou comentando sobre o Oxygen Plus e eu vou me lembrando de vários assuntos. No nosso intestino, nós temos dois tipos de bactérias. Nós temos as bactérias aeróbicas e as bactérias anaeróbicas. As bactérias anaeróbicas, como eu já falei no início, são aquelas que não vivem na presença do Oxygen Plus. O nosso intestino não é um ambiente tão irrigado de oxigênio. E são essas bactérias que são responsáveis pelos mecanismos de putrefação do quê? Das gorduras, das proteínas. E é quando essa putrefação é realizada de maneira errada por essas bactérias anaeróbicas que nós temos uma série de doenças, desde as mais clássicas, como as constipações, até as mais, vamos dizer assim, elaboradas, que são as disbioses intestinais. Todas elas podem ser tratadas com Oxygen Plus. Por quê? O Oxygen Plus ele consegue diminuir a flora bacteriana anaeróbica, deixando a flora bacteriana aeróbica responsável pela digestão, que é muito mais eficiente do que a anaeróbica. O Oxygen Plus também ajuda bastante nos casos de diabetes. Tá? Lembrando que diabetes é uma doença hormonal e a utilização do Master é bem importante. A diabetes, o que ela faz? Ela faz um mecanismo de glicação, que é quando a proteína liga-se a uma molécula de glicose e, consequentemente, entope o sistema normalmente linfático, mas dependendo do tamanho da molécula, pode até, vamos dizer assim, entupir um processo de circulação sanguínea. Então, o Oxygen Plus ele consegue limpar e quebrar essas moléculas. Então, ele melhora muito a circulação sanguínea. Para quem tem hipertensão, é muito bom. Para quem tem diabetes, é muito bom. Para a questão de oxigenação cerebral, ele é excelente também. Para todos os processos intestinais, de todos os tipos de fermentação, ele ajuda muito. Ele ajuda na prevenção do envelhecimento, né? Em todas as doenças do tipo que eu coloquei aqui, fluidos e ossos, né? Todas as doenças dos tipos das osteoporoses. Eu preparei aqui alguns slides porque nós temos uma série de médicos que comentam sobre a oxigenação, dos mais diversos tipos de oxigenação. Mas tem dois em particular que eu quis trazer aqui porque acredito que seja do conhecimento de vocês. Um é o Dr. Serge Jurassonas, um dos iridólogos mais antigos
que existem. Ele ainda está vivo, já está bem idoso, bem velhinho, né? Não exerce mais atendimento, nem mais cursos por conta da idade. E em um dos livros dele, ele tem diversos livros, vocês podem procurar em qualquer livraria, e eu estava lendo hoje à tarde por coincidência, ele fala assim: o oxigênio é um agente de desintoxicação vital para a célula e igualmente para o tecido. Uma deficiência em oxigênio tem como consequência uma acumulação de toxinas, micróbios ou proliferação de bactérias. Que é como eu comentei, quando nós temos essa produção ou essa captação insuficiente de oxigênio, as bactérias anaeróbicas no nosso organismo se fazem divisão celular numa quantidade impressionante. Então, a deficiência de oxigênio pode causar diversas doenças. E um outro médico que eu gosto bastante, que é o Dr. William Koch, que é um americano, ele não tem livros específicos, mas ele tem uma série de artigos, é só pesquisar no site do Cielo, no PubMed, vocês vão encontrar muita coisa do que ele já escreveu. Ele diz assim: nosso tema, né, se referindo à oxigenação, trata da doença em sua totalidade. Ele tem uma visão bem holística de tudo, que é o que eu gosto bastante. Ele descreve o comportamento do processo que anula todas as fases da ação patogênica por um procedimento fisiológico normal, a oxidação. A terapia de oxigenação é um processo normal e deveria ser enquadrada em qualquer situação fisiológica que foi pervertida pela ação de um agente externo. Ele se refere a isso quando diz qualquer situação fisiológica que foi pervertida a diversos problemas do organismo. Ele tem um material sobre o câncer que é fantástico, que ele costuma dizer que o câncer nada mais é do que existe uma série de... é uma doença multifatorial, né? Mas ele coloca como um desses fatores a ausência de oxigênio. Ela forma um cancro, ou seja, ela forma literalmente uma massa onde é difícil entrar oxigênio ali dentro. E ele vem de uma corrente da medicina onde ele fala que deve-se ser injetado oxigênio nessas células cancerígenas, e assim o câncer ele é extinto. E se não extinto, ele fica bastante brando e diminui bastante todas as consequências que ele pode trazer. Temos algumas perguntas, agora vamos sim. Agora vamos chegar nas perguntas. Deixa eu ler aqui o primeiro comentário. Gostaria de receber os slides divulgados pelo Dr. Clodoaldo Pacheco. Tudo bem. Nos envie um e-mail, pode enviar um e-mail para o iris@ravit.com.br solicitando os slides que você vai receber eles. Perguntas aqui. Pergunta da Mara agora, vamos lá. Para quem tem osteoporose, desgaste de cartilagem, reumatismo, o Oxygen Plus é indicado junto no tratamento ou não? Mara Adriane, né? Assim, nem todo mundo que está vendo nossa aula está vendo pela primeira vez, né? E muita gente está vendo pela primeira vez. Nós aqui do Centro Ravit, nós costumamos indicar 2 vidros de Oxygen Plus para todos os nossos pacientes na primeira consulta, porque nós pregamos, né, no caso, o tipo de atendimento que inicia-se pela desintoxicação. E sim, muitas doenças como osteoporose e desgaste de cartilagem, como o reumatismo, ele vem desses radicais livres que costumam atacar essas regiões do osso ou da cartilagem, procurando um elétron para se emparelhar. E essa oxidação pode causar muitas doenças artríticas, como o reumatismo. O Oxygen Plus ele pode sim ajudar muito esse tipo de paciente. Para pessoas com problemas artríticos, artroses, reumatismos, nós indicamos bastante que é o composto de condroitina com glucosamina. Lembrando que a partir de 2016 vai ser lançado um novo, que é condroitina, glucosamina, vitamina C mais diacereína que é um indutor de colágeno. Então, nós utilizamos muito esse suplemento com o Oxygen Plus e a OPI, que ajuda muito nessa questão física e orgânica desse tipo de problema. Lembrando que essa pessoa tiver um apelo emocional, que é bem comum, nós fazemos então o trabalho de desbloqueamento dos traumas. Pergunta da Celeste. Vamos ver se eu consigo responder aqui. Renar, atendi um cliente que está com os rins com muitos cistos, dito pelo médico que o acompanha, e ele está com medo de fazer hemodiálise. Podemos ajudar esse cliente de alguma maneira? Bom, Celeste,
a gente sempre pode ajudar as pessoas, tá? Se ele está fazendo hemodiálise, provavelmente ele deve estar já com uma função renal bem prejudicada. A função renal prejudicada, toda vez que, se esse paciente tiver diabetes, vai piorar muito mais, tá? Então, nós começamos a lembrar alguns casos. Primeiro, se ele for diabético, ele precisa ter o controle da glicemia muito exata, senão esse problema renal dele vai piorar muito. Se ele tem doenças de decomposição, como as artrites, que geram materiais sólidos no organismo, também vai piorar muito a função renal. Ele não pode ter uma alimentação baseada em proteínas, porque proteínas são moléculas grandes, de grande peso molecular, que costumam prender nos canais, nas alças dos rins, né, provocando também problema renal. Para esse tipo de paciente, como eu não sei como é que está a função renal dele, eu indicaria de início apenas o Oxygen Plus. Como eu falei, o Oxygen Plus ele aumenta a quantidade de hormônio solubilizador. E quanto mais água chegar no rim, melhor vai ser para esse paciente. Espero ter ajudado aqui, tá? Qualquer dúvida, pessoal, nos envie por e-mail também. Vamos escolher algumas perguntas aqui. Tá. Pessoal, antes de responder algumas perguntas, eu quero elogiar um terapeuta, que eu acredito que ele está aqui na nossa aula, que é o Alcides. Alcides, eu esqueci teu sobrenome. Depois eu mando um recado que eu lembro. O nome dele é Alcides, ele é um terapeuta do Mato Grosso do Sul, da cidade de Campo Grande, né? E o que eu gosto, pessoal, é assim, ó, que nós temos muito contato com muitos terapeutas, tá? E o que Alcides Ramos, obrigado. E o que eu percebo é que aqueles terapeutas que começam um tipo de atendimento com as nossas indicações, não querendo ser prepotente, nós aqui, mas nós temos sim uma experiência onde nós podemos passar para vocês. E é claro que nós estamos aqui para ajudar vocês, nós sabemos que com o passar do tempo vocês vão caminhar com as próprias pernas e encontrar a melhor maneira de atendimento e fazer por conta própria o atendimento de vocês. Mas nós gostamos sim de ajudar, porque o nosso principal objetivo é ajudar as pessoas, certo? E então ele chegou para nós com uma paciente com um quadro de psoríase. Eu adoro os quadros de psoríase porque os retratos de antes e depois são facilmente visíveis, né? E lembrem que o que eu sempre comento para vocês, gente, psoríase, além de ser um quadro emocional, é um quadro no quê? Em que a célula, ela costuma ter um ciclo de em torno de 5 a 7 dias, né? A célula que descama. Uma pessoa com psoríase tem esse ciclo acelerado. Então, a cada mais ou menos 2 dias, essas células estão morrendo e caindo, né? Ficando o tempo todo esse processo de descamação. Então, eu sempre falo, olha, você não vai conseguir tratar um quadro de psoríase sem estar utilizando a OPI da pessoa, porque é justamente o fornecimento de minerais que consegue regularizar esse ciclo celular. Outro detalhe, o Oxygen Plus ele é fundamental para fazer a desintoxicação desse paciente. Então, o tratamento de base de qualquer psoríase, eu sempre digo, a OPI e o Oxygen Plus, para fazer a desintoxicação desses materiais sólidos que nós estamos comentando. E o Oxygen Plus é essencial para um funcionamento bem do intestino. Se nós não temos um funcionamento legal do intestino, várias doenças, principalmente doenças de pele, podem estar se originando. E deixa eu ver aqui, ele pode depois comentar aqui quais foram. Ele pode depois aqui comentar quais foram as vértebras que ele fez o desbloqueio dos traumas, que agora não me lembro de cabeça, né? E aí depois eu vou comentar, tá? Mas para mim foi um caso extremamente impressionante, tá? Eu vou mostrar a foto da pessoa aqui para vocês verem e vocês se impressionarem também. Paciente dele, né? Que ele atendeu e aí ele entrou em contato comigo por celular e por e-mail e falou, Renan, como é que a gente pode ajudar esse paciente, como é que a gente pode trabalhar? E aí nós fizemos todo o trabalho de desbloqueamento dos traumas, né? E eu falei, ó, vai ter que tomar o Oxygen Plus, a OPI, o Portal do Tempo, a terapia Portal do Tempo, né, com o desbloqueamento dos traumas e também o creme para psoríase. Aí ele falou, não, beleza, mas aqui eu não tenho creme de psoríase aqui ainda, eu vou ter que fazer pedido. Eu falei, não, então começa já com o OPI, o Oxygen e o Portal do Tempo. Ele falou, não, vou começar então. Ele pode me corrigir depois aqui, se eu não me engano, o resultado que vocês vão ver foi em menos de 10 dias, tá? Se eu não me engano, foi em 7 dias que ele passou. A pessoa utilizou, vejam bem,
Ela utilizou apenas OPI, Oxigênio Plus e o Portal do Tempo, além da colocação da esfera. 7 dias, pessoal. 7 dias. Ela ficou assim. Eu, quando recebi a imagem, quando ele me mandou a imagem do antes e depois, eu perguntei assim para ele, quem é essa pessoa? Eu perguntei, né? Ela normalmente, qual foi o espaço de tempo? Eu perguntei assim, tipo, isso levou meses? O que aconteceu? Não, foi no período do antes e depois, em menos de 10 dias. Ela melhorou isso. Tá, e tu usou o creme? Não. Algumas pessoas pedindo para voltar anterior para rever, eu perguntei assim, tá, tu usou o creme? E ele falou, não. Eu ainda não utilizei, eu estou esperando ansiosamente, porque estava para chegar naquele dia. Certo? Então, gente, isso foi um intervalo pequeníssimo de tempo. Ó, ele falou, o creme dela chegou hoje, e em 7, 8 dias, se eu não me engano, apenas utilizando o Oxygen Plus, a OPI e o Portal do Tempo. Olhem, para mim, não vou dizer que é milagre, né? Porque a ciência explica isso, mas em tão pouco tempo, e vocês podem falar com ele, tá? Nos grupos de WhatsApp que todos vocês estão, podem perguntar para ele, ele vai confirmar, mas realmente é impressionante. Em poucos dias fazer esse trabalho. Lembrem que eu falei, o Oxygen Plus, a OPI, o Portal do Tempo. Ele trabalhou a desintoxicação, o fornecimento dos minerais, que eu comentei semana passada, da água alcalina, para fazer esse ciclo celular correto, porque essas células provavelmente não eram bem nutridas, estavam com, vamos dizer assim, um sangue sujo, muito contaminado, e ela ficou desse jeito. Fantástico, é maravilhoso na minha opinião. Acho que toda aula eu mostro um caso de psoríase, né? Nós acabamos ficando muito forte realmente nesses casos de psoríase, apesar de eu ter diversos depoimentos de pessoas deprimidas, pessoas com doenças artríticas, mas é que o caso de psoríase não precisa de comentário da pessoa, né? É visível, você olha e vê, não tem ninguém comentando ou falando, é só acompanhar. Eu espero, gente, que todos vocês possam pegar e tratar pessoas assim. Vamos ver aqui outras perguntas, então. Renan, por gentileza, qual é a diferença básica entre oxigenação e oxidação? É como eu falei semana passada, a pergunta do Ricardo, né? Eu falei assim, deixa eu lembrar, eu falei assim, gente, você quer ter uma água alcalina? Se você colocar bicarbonato de sódio, a água vai ficar alcalina. Mas será que essa água é boa? Eu tinha falado, você vai ter uma água carregada de bicarbonato e ela não vai ser boa. E você vai olhar o pH, vai estar lá em torno de 8, 9. Nossa, a água alcalina é bom? Não, não é uma água alcalina boa. A água alcalina boa é aquela água onde tem aquela toda dança de elétrons que eu falei. Aqueles que não assistiram a aula podem acompanhar ela que já está no YouTube. E agora é justamente isso que eu falo, diferença entre oxigenação e oxidação. Por quê, gente? Curiosamente, todo mundo diz que o bom são os antioxidantes, mas o Oxygen Plus não é um antioxidante. O Oxygen Plus ele é um oxidante. Novamente aí eu digo, estamos quebrando mitos e barreiras. Nem tudo que oxida é bom ou ruim, e nem tudo que antioxida é bom ou ruim. O que é oxida? Toda vez que nós oxidamos algo, é quando nós, falando quimicamente, quando nós oxidamos algo, nós estamos fornecendo um elétron desemparelhado. Isso é oxidação. O Oxygen Plus, quando ele entra no organismo, ele libera moléculas de oxigênio. A função dessas, então, se você pegar quimicamente, é uma função oxidativa, porque você está liberando, você está doando elétrons. Mas o que o oxigênio faz? Apesar de ser oxidante, ele age no corpo como um antioxidante. É importante entenderem o que eu estou falando. Quando o oxigênio entra no organismo, ele libera moléculas de oxigênio. Essas moléculas de oxigênio vão procurar elétrons para se ligar. E elas vão se ligar ao quê? As moléculas de hidrogênio, que são os famosos radicais livres. Para cada 2 moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio vai se ligar. E quando nós temos H2O, nós temos água, e esse radical livre vai ser eliminado. Nós temos uma falta de oxigênio no nosso organismo. Não sou eu que digo isso. Todos nós temos falta de oxigênio no nosso organismo. O que essas moléculas de oxigênio na corrente sanguínea irão fazer? Irão procurar o contato com as hemoglobinas, ligar-se às hemoglobinas e, então, levar oxigênio para todo o organismo, cérebro, intestino,
rim, principalmente ao fígado, que é um órgão sintetizador impressionante. Então, é isso que vocês precisam entender. Nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que nós vemos não sejam enganados, né, vamos dizer assim, isso aqui é antioxidante, isso aqui é bom, isso aqui é alcalino, isso aqui é bom. Não, a gente tem que estudar. O Oxygen Plus, ele tem um papel antioxidante, porque ele procura moléculas que possuem um elétron livre. Então essa é a diferença entre oxigenação e oxidação. Se você jogar o oxigênio em um ambiente externo, onde ele não tem no que se ligar, ele vai ter uma ação oxidativa. Mas se você jogar ele em um ambiente, que eu estou falando do nosso organismo, que é um ambiente tóxico, ele vai se ligar a essas moléculas de radicais livres e fazer a limpeza do organismo. Além, é claro, como eu falei, de liberar o hormônio solubilizador na porção do intestino, fazendo toda a limpeza de materiais tóxicos do nosso organismo. Uma pessoa com psoríase, como essa que eu mostrei, ela está muito intoxicada, primeiramente intoxicada e com falta de nutrição celular, fornecendo oxigenação e nutrição celular, ela melhora, desculpem. E é por isso que eu gosto tanto, gente, dessa frase aqui, ó, que eu li para vocês antes. Eu quero que vocês leiam e gravem essa mensagem, porque diz assim, nosso tema trata da doença em sua totalidade e descreve o comportamento do processo que anula todas as fases da ação patogênica para um processo fisiológico normal, oxidação. Agora ele diz, a terapia de oxigenação é um processo normal, porque é inerente do ser humano ter essa oxigenação. O que acontece é que com a poluição, com os agrotóxicos nos alimentos, com a alimentação inadequada, a oxigenação deixou de ser um processo normal, mas deveria ser um processo normal. E deveria se enquadrar em qualquer situação fisiológica que foi pervertida pela ação de um agente externo. É isso que eu falo, a doença em sua totalidade descreve o comportamento do processo. Então, fornecer o oxigênio, eu sempre falo assim, para as pessoas melhorarem, inclusive eu tenho um professor de urinálise, o nome dele é Hugo Dal Ponte, ele fala assim, professor de farmácia, gente, tá? E todo farmacêutico quer o quê? Enfiar medicamento, né? Ele fala assim, toda vez que eu pego um paciente com infecção urinária, recorrente no caso, né? Ele fala assim, nada de antibiótico, não precisa do antibiótico para esse tipo de paciente. O que eu comento? Ele fala assim, muita água, muita maçã, que são os alimentos alcalinos, e a água porque ela precisa limpar o canal da uretra para inibir a ação bacteriana, né? Então é isso que eu falo, muita água que a pessoa vai utilizar vai poder fazer a limpeza do organismo, e se tiver com oxigenação da água, vai limpar completamente, ok? Que bom que você entendeu, o Ricardo fez a pergunta e entendeu sobre oxigenação e oxidação. Pessoal, aqueles que tiverem mais perguntas podem perguntar. Nós já estamos chegando ao final da nossa aula, né? Todo mundo sabe que ela se encerra às 21 horas e fecha a mesma aula, que são os horários que nós temos. Então, aqueles que quiserem fazer mais alguma pergunta, sintam-se à vontade, podem perguntar, senão eu vou comentar um pouquinho mais sobre aquele processo de assistência farmacêutica que está para se iniciar o ano que vem, né? Nós temos alguns produtos sendo desenvolvidos, inclusive uma vitamina D, que ela está para entrar, ela possui uma dosagem de 25.000 UI, ou seja, a maioria das pessoas utiliza o que? Vitamina D diariamente. Essa vitamina D, ela é uma super vitamina D, nós costumamos chamar assim. A pessoa que utilizá-la, ela vai utilizar uma cápsula de vitamina D de 7 em 7 dias. Não mais em um período de intervalo de tempo menor que esse, tá? Elas precisam utilizar uma de 7 em 7 dias, de tamanho a concentração dessa vitamina D. Nós já utilizamos para vários pacientes com principalmente problemas reumáticos, de osteoporose, fazendo tratamento com suplemento vitamínico mineral, que é a condroitina, glucosamina e diacereína, vitamina D e OPI e o Oxygen Plus. Elas tiveram resultados fantásticos. E vocês vão acompanhar isso de perto. Vocês também irão ver. E também o trabalho de assistência farmacêutica envolve o desenvolvimento de alguns produtos novos, né? Lembra que eu falei que as relações já estão estreitadas bastante entre nós e vocês. Vocês vão me ligar, vão mandar um WhatsApp para mim ou para o Matheus, que é outro farmacêutico, ou para outro farmacêutico que nós temos, e falar: estou com um paciente com tal sintoma, já passei isso e aquilo, ele não melhorou. Eu vou falar: opa, beleza, vamos sentar, eu vou pedir algumas informações para você, você vai me passar e nós vamos sim
fazer com que esse paciente melhore. Pessoal, eu quero desejar a todos agora um Feliz Natal e acredito que também um próspero ano novo, porque nós estaremos entrando em férias dia 18 de dezembro, que é essa sexta-feira, e vamos retornar às atividades no dia 4 de janeiro. Essas férias não são bem férias, né? Como eu falei assim, tipo, aqui vai estar tudo fechado, mas nós vamos vai ter sempre alguém de plantão, para caso algo ocorra, caso algo aconteça, você poder ligar, né? E pedir um suporte, pedir uma ajuda. Então é isso, eu acredito, né? Eu estou bem contente com esse ano que passou, porque eu acho que a gente conseguiu ajudar bastante gente, né? Essas últimas 3 semanas, se eu não me engano, fui eu que dei aula. E na primeira aula que eu dei, eu falei assim, qual é o objetivo de vocês? Né? Qual é o objetivo de cada um aqui? Eu falei assim, o de vocês eu não sei. O meu, pelo menos o meu, é ajudar gente, ajudar pessoas. E toda vez que eu ajudo pessoas, eu me sinto muito realizado. E eu sei que eu já ajudei alguns de vocês que estão aqui. E quando nós vemos o resultado, eu sempre peço, compartilhem comigo. Se nós iniciamos o trabalho junto com o paciente, me manda informação, para o bem ou para o mal. Se ele piorou, me liga. Se ele melhorou, melhor ainda, me liga e me avisa. Eu gosto bastante desse tipo de contato. Então, eu desejo a todos uma boa noite. Acredito que um Feliz Natal, então. Acredito que nós não vamos mais nos ver, pelo menos pessoalmente, assim que eu digo, né? Mas foi muito bom esse ano, pessoal. Ano que vem vai ter muito mais e vão ter muitas novidades, desde o campo de pesquisa até o campo de compartilhamento de ideias. Nós já estamos com algumas revistas sendo enviadas. Eu falei daquele artigo que eu desenvolvi, já enviei para a Revista Brasileira de Farmácia. Nós, com o apoio da Unesp, conseguimos desenvolver o primeiro... Gente, eu falo isso com orgulho porque foi o primeiro controle de qualidade de floral. Não é no Brasil, é no mundo. Nós desenvolvemos e ano que vem vai estar descrito na Revista Brasileira de Farmácia e todos aqueles que quiserem acompanhar poderão ver. Muita gente desejando um feliz ano novo, Isabel, Marcos, Ana, Ricardo, Dirce, poxa, muita gente, eu não vou conseguir Celeste, não vou conseguir nomear todo mundo que está aqui, porque tem bastante gente, mas estamos juntos e ano que vem será um ano melhor que esse. Grato pela visita de vocês aqui hoje comigo, né, por estarmos compartilhando conhecimentos e até a próxima, pessoal. Até mais.